E connosco estão o juiz desembargador, jubilado, Eurico Reis, o advogado e comentador RTP, João Massano, e o jornalista e comentador RTP, Manuel Carvalho. Boa noite, bem-vindos. Sr. Doutor, eu começo por si. O Tribunal da Relação, como vimos, acusa José Sócrates de várias coisas, nomeadamente de evitar de forma abusiva e ostensiva a ida a julgamento e fala também num interminável carrossel de recursos. A lei permite ou não que isto se faça? A ver, eu não vou comentar uma decisão concreta, até porque estatutariamente não posso. O que eu posso dizer é que a lei não é de elástico, não dá para tudo. Por muito que muitas pessoas achem que sim, não há 10 maneiras de interpretar a lei. Há duas maneiras de interpretar a lei. Por exemplo, se o Código estabelece que o momento do pagamento das custas é no final, não pode dizer-se o contrário. De facto, no Código de Processo Civil existe esse mecanismo para evitar, portanto, o entorpecimento da marcha do processo. O que é interessante, eu era juiz do cível nos últimos anos da minha vida, comecei como juiz de instrução, mas depois mudei-me rapidamente para o cível. Na primeira instância, quando eu decidi alguns desses casos, a relação dizia que não, que eu estava a ser um bocadinho radical a mais. Depois, quando cheguei à relação, entretanto, as pessoas já se tinham habituado a não utilizar esse mecanismo do Código de Processo Civil. Interessante que agora seja ressuscitado. Isto é legal. Portanto, ou seja, existe este instrumento. Só que o que acontece é que o problema é que construiu-se uma ideia, e isso é que de facto me aborrece muito, porque o julgamento, especialmente o julgamento penal, devia ser aquilo que os americanos dizem, leal e não preconceituoso. A verdade é que neste momento o que toda a gente diz é que o ex-primeiro-ministro Pinto Sousa é um criminoso como se ele já tivesse sido condenado. Portanto, se calhar o melhor era nem haver julgamento, porque ele já estava condenado à partida. Isso não é nem leal e é seguramente preconceituoso. Mas que tipo de preconceito tem existido? Não, portanto, as pessoas que são detidas como o ex-primeiro-ministro foi. Portanto, depois com aquela marcha triunfal até ao edifício da polícia, e que depois está há não sei quanto tempo detido e acaba por sair porque se foi esgotado o prazo. Enfim, há um erro. Lembro quando foi feito um dos últimos remendos, ou melhor, o remendo em causa ao Código de Processo Penal, porque este Código está cheio de remendos, eu disse às pessoas, aos deputados, vocês têm a ilusão de que constituir uma pessoa arguida é dar-lhe direitos. Não é condená-lo imediatamente. E, portanto, depois esta campanha, porque de facto há uma campanha, quando se viola o segredo de justiça de uma forma sistemática, quando mas isso as também notícias... acontece noutros casos. Mas absolutamente. Eu hoje de manhã na TSF, eu fui mesmo convidado, não sou daqueles que se fazem convidado. Eu utilizei uma analogia. Portanto, nós temos aquela metáfora da árvore e da floresta, em que a árvore oculta a floresta. Neste caso, os megaprocessos, e este não é o único, que ainda por cima tem estes nomes folclóricos, cinematográficos, que é para encher o olho, e os paragonas dos jornais, as primeiras páginas e as aberturas dos telejornais. Isto é ridículo, pôr nomes aos processos. Quer dizer, não é ridículo, é péssimo. Neste caso, os megaprocessos o que fazem é ampliar as deficiências do Código de Processo Penal. Este código é mau. Este código já de si é mau. E estes megaprocessos ainda pioram tudo. E depois, como, para além do que está escrito no Código de Processo Penal, existe esta técnica de violar sistematicamente o segredo de justiça e de atirar para a comunicação social e depois a seguir para as redes sociais parte da investigação, o que provoca é que as pessoas, quando chegam a julgamento, já estão condenadas e que, eventualmente, mesmo que sejam absolvidas, já estão definitivamente condenadas. Mas permita-me que possa sintetizar o que disse até agora. Não foram os arguidos neste processo os únicos que recorreram. O Ministério Público, por exemplo, recorreu da decisão do juiz Ivo Rosa. E depois há uma outra coisa
Há uma outra coisa que está prevista aqui neste código. Portanto, ou seja, o entorpecimento vem de todos os lados. Portanto, não entende a decisão e a tomada de posição... Eu não tenho que me pronunciar sobre isso. Pronto, mas não. É o que depreendemos do que nos está a dizer. E, portanto, a lei permite que a defesa, que neste caso é de José Sócrates, podia ser de outro arguido qualquer, certo, possa ou não tomar este tipo de decisões, baseadas na lei, de ir apresentando vários recursos. Era isso que eu lhe estava a dizer. Portanto, há uma técnica que se chama a separação de processos. Por exemplo, quando foi proferida a decisão do agora desembargador Ivo Rosa, o Ministério Público recorreu, mas aquela parte que estava já fixada podia ter seguido e havia separação. E, portanto, o processo podia ter seguido. Portanto, isto do entorpecimento é uma conversa muito engraçada, é uma história um bocadinho mal contada, porque há muitas formas de entorpecer. E eu, como juiz, já jubilado, mas pronto, isto fica-nos agarrado à pele, eu não posso tolerar, é mesmo assim, não posso tolerar que os julgamentos não sejam leais e não preconceituosos. Porque senão nós estamos a fugir àquela que é a nossa função institucional e social, que é administrar a justiça em nome do povo. O povo não quer bodes expiatórios, o povo quer que seja pura verdade e que sejam condenados aqueles que têm que ser condenados e absolvidos aqueles que têm que ser absolvidos. E este não tem sido... Houve manipulação a mais. Houve manipulação a mais. Por parte de quem? Toda a gente, como é óbvio. Ouça, eu, em 2000 e picos, a convite, eu era presidente da Comissão da Carteira, e um colega seu, que já faleceu infelizmente, que era do secretariado e trabalhava na Visão, quando ela ainda fazia parte do grupo de imprensa, perante uma afirmação do professor Figueiredo Dias de que aqueles que criticavam o Código de Processo Penal e que falavam do sistema anglo-saxónico tinham aprendido direito a ver os filmes americanos, ele disse, então não quer dizer nada, e eu escrevi um artigo que começava do You Feel Lucky Punk, que era a afirmação do Clint Eastwood, porque eu por acaso aprendi direito, não foi a ver filmes americanos, embora goste de alguns. E depois terminava com esta frase, o Código de Processo, e mantenho, e que hoje ainda está pior, o Código de Processo Penal é a consagração do ditado popular para malandro, malandro e meio, e isso não é a administração da justiça. Doutor João Massano, coloca-se também aqui a questão que é qual é o limite. Um arguido, as garantias de um arguido são infinitas? Onde é que para, qual é o limite para a defesa ir protelando o julgamento? Eu iria, pegando no que foi aqui dito pelo desembargador, atrás. Porque reparem, nós estamos a falar nos 10 anos e lendo as notícias que têm sido nos últimos dias, a culpa é dos advogados. E só. Eu não vou pronunciar-me sobre a postura dos meus colegas neste processo, mas repare, o inquérito demorou 4 anos e 3 meses. A instrução, quase 3 anos. Só aqui estão mais de 7 anos. Repare, como a senhora Ministra dizia, mais do que ir ver qual o limite das garantias, se calhar tem que se fazer uma análise retrospectiva deste processo, para ver o que é que falhou e porque é que falhou e onde. Não foram os advogados. Não vou dizer que os advogados não têm culpa em tudo o que se está a passar, mas acho que todos têm. E quando se procura empurrar o odioso todo para os advogados, e não estou a ser corporativo, estou a analisar, porque se virmos o inquérito, os advogados não têm intervenção praticamente. 4 anos e 3 meses. Repare, e não apareceram recursos, não houve nada. Porquê é que demoraram 4 anos e 3 meses? Porquê é que o Ministério Público não conseguiu avançar mais rapidamente? É preciso saber. Porquê é que a instrução do juiz Ivo Rosa demorou quase 3 anos? E isto é que é mais importante do que ver agora, se quiser, eu tenho um copo. Se eu for enchendo o copo, a última gota é que o vai fazer transbordar. Mas então não há regulação? Ou seja, não há regulação, claro que há regulação, claro que há limites, mas repare, eu não me quero pronunciar sobre os recursos que estão a ser apresentados, porque entendo que não o devo fazer, mas o que eu gostava que se pensasse era... Mas a questão que eu coloco é no abstrato. É certo que este é o mote para esta conversa e estamos a falar deste caso em concreto, mas eu acho que as pessoas lá em casa que ouvem falar deste caso há 10 anos, não se trata de uma pessoa qualquer, é um ex-primeiro-ministro, ou seja, a defesa pode ou não assumir uma estratégia como assumiu a defesa de José Sócrates, na lei.
É assim, a lei permite que eles tenham apresentado os recursos e as reclamações e tenham sido aceitos, e agora houve esta tomada de posição excepcional do Tribunal da Relação que disse, ok, podem continuar a apresentar, mas isto vai seguir. Pronto. Mas também já poderíamos ter avançado com os outros crimes que o juiz Ivo Rosa considerou que poderiam seguir para julgamento e também não se avançou. E este é um tema que temos que pensar. Porque, repare, quando nós temos uma montanha de crimes para resolver, é muito mais difícil do que se formos particularizando. E cada vez são mais os megaprocessos. E cada vez são mais. Ainda agora estamos a começar o do BES e também vemos o problema que é. Portanto, eu entendo que tem que se impor limites à defesa. Se calhar há reclamações que, se calhar, em vez de terem efeito suspensivo, se calhar teriam que ter efeito volutivo, ou seja, permitir que o processo continuasse. Se calhar sim, mas eu acho é que temos que pegar em todo o processo penal e fazer uma reformulação, não só com base no caso de Sócrates nem BES, mas com base no que de facto está mal na lei. Porque, repare, isto é uma pequena gota de todos os processos que se passam nos tribunais. Quer criminais. Isto é uma pequena gota que, infelizmente, é aquela que é mais visível, porque é que aparece nos jornais. Mas eu acho que temos que analisar todas as fases processuais e ver o que é que está mal. Por exemplo, eu dou-lhe o exemplo, estava a falar há bocado com o senhor desembargador sobre uma instrução que eu tenho neste momento. Eu tenho um debate instrutório de um caso que é relativamente simples, já dura há mais de um ano. Não é admissível, percebe? Mas ele dura mais de um ano porque ainda não foi suficientemente esclarecedor para o juiz? Porque, de facto, o que se faz na instrução nos dias que correm é um julgamento de parte 1, quase como no cinema. Temos a parte 1 e temos a parte 2, que é o tal julgamento. Mas, se calhar, a instrução tem que ser menos tempo. E a violação do segredo de justiça não ajuda nada a que isso se passe. Manuel Carvalho, boa noite, bem-vindo. Quando o Manuel, há 10 anos, no aeroporto de Lisboa, um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, era detido, tendo depois estado preso, mesmo nós sabendo do tempo da justiça em Portugal, era previsível que, passada uma década, não houvesse um julgamento? Boa noite. Não era previsível, nem seria aceitável na altura. Nem hoje é aceitável. Eu, por acaso, consigo compreender o tempo que demorou a investigação. Porque, enfim, havia dinheiro, mas foi muito difícil para a investigação do Ministério Público seguir o rastro de dinheiro e chegar depois, finalmente, ao PES, ao Valdolobos e ao Grupo Lena. E chegar, a uma fonte de informação que foi muito relevante e que está na base da sustentação de boa parte do processo, que foram as revelações de Hélder Bataglia. Eu essa parte dos 4 anos e 3 meses consigo entender. Já tenho mais dificuldades em entender, portanto, os quase 3 anos da instrução, e tenho muito mais dificuldade em entender, portanto, o tempo que demorou o recurso, a resolução do recurso na relação do recurso interposto, entretanto, pelo Ministério Público, e, portanto, o tempo que isso demorou, como me custa ainda mais entender que desde a decisão da relação até agora já passou quase um ano. Já passaram, se a memória não me falha, em uns 9 meses e, portanto, ainda nem sequer se marcou o julgamento. Vamos lá ver. Evidentemente que eu estou de acordo com os meus companheiros de painel aqui nesta noite, quando dizem que não pode ser imputado aos advogados, ou apenas aos advogados, a responsabilidades pelos atrasos. Nós sabemos as dificuldades e os problemas dos megaprocessos. E nós sabemos também que há muitas disfunções, portanto, dentro do próprio sistema de justiça que justificam esses atrasos. Por outro lado, vale a pena também sublinhar que é compreensível que um advogado de defesa faça tudo o que estiver ao seu alcance para tentar, portanto, contrariar a acusação que impende sobre os seus defendidos. E, portanto, eu compreendo isso tudo. Mas também há aqui uma coisa relativamente a esta questão em concreto, portanto, dos incidentes processuais, do carrossel de incidentes que foi denunciado pelos juízes da relação. Há aqui uma coisa que nós temos que ter em consideração. O problema não pode estar só na lei. Porque se a lei permite, portanto, que haja esse carrossel de recursos, também permite, como esta semana ficou provado, que haja uma decisão por parte dos juízes titulares do processo, no sentido de impor multas, de tomar a decisão que estes juízes tomaram, dizer assim, a partir de agora não há mais requerimentos se não pagar todas as custas, portanto, de fazer com que a litigância de má face seja penalizada. Portanto, isto deve levar também muitos dos nossos magistrados
magistrados refletir sobre se estão, de facto, a ser demasiado complacentes ou condescendentes com as estratégias de defesa que têm muito por base este tipo de decisões. Manel, deixa-me aproveitar esse teu raciocínio para perguntar ao juiz desembargador Eurico Reis o seguinte: é possível que a Justiça possa recusar um recurso e se esta opção colocada agora pelos juízes da relação de que as custas sejam pagas agora no imediato e não no final, isso é possível? Agora só uma coisa, voltar atrás. Este código é mau. É mau. Mas isso já disse, Calma. Mas não impõe a figura dos megaprocessos. A figura dos megaprocessos é uma estratégia construída por alguns delegados, por razões que agora não temos muito tempo e, portanto, eu não quero adjetivar, e que tornam isto tudo ainda pior. Tudo ainda pior. Eu, durante um muito curto período de tempo, fui formador de juízes. Depois deixei de ser, portanto, quando comecei a criticar as coisas do sistema. Mas uma das coisas que eu dizia às pessoas é: vocês tenham muito cuidado, porque uma péssima decisão transitada em julgado tem mais força do que a melhor das leis. Portanto, o sistema, se uma decisão erradíssima transitar em julgado, essa decisão é eficaz e impõe-se à medida. Por isso é que é preciso ter muito cuidado na formação, na seleção e na formação dos juízes, porque há certas coisas que estão na lei de todo. E como é que isso nos traz a este caso e estes exemplos que estamos aqui a falar? Este exemplo? Não, ouça, para já há estratégias erradas e depois há decisões erradas, porque eu volto a insistir, era possível ter feito a separação de culpas. Eu dou um exemplo. Tem de ser mais concreto, porque estamos sempre aqui a falar. Este código tem uma coisa muito interessante. A Constituição diz que a instrução é dirigida por um juiz, que era o que acontecia no Código de 1929, e eu comecei a minha carreira como juiz de instrução. O que é que nós fazíamos, eu e os meus colegas? Nós agarrávamos naquilo que era o essencial, portanto, a matéria relativamente ao qual as provas eram mais fortes, e avançávamos para podermos finalizar, portanto, a instrução e o processo seguir para julgamento. No fundo, aquilo deve ser uma exatamente. Instrução. E o resto ficava a aguardar. Porque é por isso que existe uma figura que se chama o cúmulo jurídico, que é juntar várias penas parcelares para compor uma pena final. Portanto, não é preciso meter todos os crimes dentro do mesmo processo e depois deixá-lo crescer de uma forma gigantesca, tornando virtualmente impossível que uma pessoa normal, talvez o ChatGPT consiga, ler aquilo tudo que lá está para tomar uma decisão consciente. Mas o Tribunal da Relação pode forçar o início do julgamento de José Sócrates? Mas, ouça, já tínhamos chegado aqui à conclusão que, portanto, o despacho de pronúncia do Dr. Ivo Rosa podia ter permitido o início imediato do julgamento relativamente àqueles 6 crimes. Até depois foi falado na altura que iria acontecer isso. Pronto, eu também falei disso e disse o início não foi o único, porque esta é que é a lógica normal de quem quer que a administração da justiça seja feita de uma forma transparente e portanto, eficiente. Mas não foi isso que aconteceu. E não foram os arguidos que recorreram. Portanto, as coisas foram embrulhadas e voltaram a ser embrulhadas. E pronto, agora, isto quer dizer, quando eu comecei a falar disto no princípio da década de 90, era possível ainda desatar os nós. Eu, neste momento, dá-me a impressão que tem que ser, já chegou ao ponto de nó górdio e tem que ser mesmo à espalharada. Se é que nós queremos ter uma administração da justiça democrática, coisa que este código não é. Este código é securitário, autoritário e depois tem a outra vertente que é burocrático, com garantias formais que provavelmente, se calhar, poderiam ser limitadas, mas garantias materiais não tem. Do que lhe diz a sua experiência longa, quando é que este julgamento poderá começar? Este julgamento poderia começar
se as pessoas não procrastinassem. Mas a pergunta não é poderia, quando é que ele pode, no seu entender? Por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura podia destacar, portanto, o juiz, neste caso, agora que já está decidido, portanto, para ficar só com aquele processo, podia dar-lhe mais funcionários, podia esvaziar agendas, encontrar um sítio para fazer o julgamento, e isto podia ser feito 3 meses. No fundo, fazer o mesmo que está a ser feito no caso BES, ou seja, dar toda a parafernália informática e o software ajudaria imenso a inteligência artificial neste caso e permitiria maior rapidez. É óbvio, portanto, dentro de 4 meses, no máximo. Sim. Exatamente. João Massano, para um advogado, esta realidade de 10 anos sem qualquer tipo de conclusão, sem um julgamento, isto é comum? Infelizmente acontece agora, mais. Só uma coisa, eu queria frisar, eu acho que não fui suficientemente claro. Estes megaprocessos apenas amplificam o mal do código, porque há muito Zé Ninguém que anda por aí, ou Maria Ninguém, vamos dizer, que sofre de tratos de pelé, só que ninguém sabe. E depois as vítimas também sofrem tratos de pelé. Mas isso é uma outra conversa. João Desculpe lá tê-lo interrompido. Não, de todo. É um debate. Não, perguntava se é comum para os advogados. Os atrasos acontecem, por um motivo ou por outro. Há processos que, para chegar a uma acusação, e às vezes são muito mais simples do que este, e demoram 3, 4 anos. E isso não é admissível. E se calhar estes 4 anos que esta investigação também demorou, do lado do Ministério Público, se calhar também não havia meios, presumo, não havia alocação dos meios suficientes para que isto fosse mais rápido. Se calhar o que nós temos que pensar é aqueles casos que têm mais impacto mediático, nomeadamente quando se tem a coragem de prender um ex-primeiro-ministro, se calhar requerem uma alocação logo de início de meios específicos para aquela situação, para não estarmos 10 anos à espera de alguma coisa. Se calhar este é que é o problema, se calhar deixarmos de ter pruridos e assumir que há casos que, pelo impacto que têm na imagem da justiça, requerem meios, como fizeram agora com o BES, porque a alocação de meios que houve agora para o julgamento, se calhar vamos ter que começar até mais cedo, logo na fase do inquérito, e se calhar essa será uma das soluções a seguir. Manuel, na tua opinião, deixou de ser um caso político para ser apenas um caso de justiça, ou este será sempre um caso político? Bom, eu acho que, pelo menos quero acreditar que nunca foi um caso político, que foi um caso judicial que foi aberto em relação ao desempenho de um político nos tempos em que assumiu uma função nobre na nossa democracia, que foi o de ser primeiro-ministro. Portanto, eu, por aquilo que li do processo, por aquilo que conheço do processo, e, enfim, declaração de interesses, não sou propriamente um jornalista especializado na área judicial, mas, evidentemente, sendo um processo tão importante, enquanto jornalista, tenho que estar, senti-me no dever de perceber e de claro, investigar. E foste acompanhando ao longo destes 10 anos. Mas aquilo que vejo ali, portanto, é uma reunião de provas consistentes, não é? Que justificaram uma investigação, que justificaram... Depois houve um pedido de abertura de instrução, que justificaram uma primeira condenação, que, enfim, depois... O despacho, portanto, da relação de Lisboa na sequência do recurso do Ministério Público arrasou por completo, refiro, portanto, à acusação e, portanto, olhando para tudo aquilo, a forma, portanto, o encadeamento... Manel, permite-me só que o juiz Eurico Reis faça aqui um apontamento que estava a fazer, isto à distância é sempre um pouco mais difícil. Doutor. Está a ver, desculpe, o despacho de pronúncia não é um despacho de condenação, é um despacho a dizer que aquele processo pode seguir para julgamento. Está a ver, é preciso ter muito, muito cuidado com o que andamos a fazer. Eu não disse em momentos nenhums que era, portanto, que utilizou a palavra acusação. Condenação. Falei em acusação. Se disse condenação, peço desculpa, mas julgo que ter dito em acusação. A condenação, evidentemente, que ainda não há condenação absolutamente nenhuma. Falei da acusação depois que o despacho de acusação, o despacho que sai na sequência do Tribunal de Instrução, que é recorrido... Chama-se despacho de pronúncia e não pronúncia.
Muito bem, Sr. mas julgo que para os nossos telespectadores eu consegui fazer perceber, portanto, aquilo que estava, é uma formação aqui. Mais técnica. Sim, senhor. E agradeço, portanto, a precisão do Dr. Eurico Reis. Mas, portanto, para dizer o quê? Portanto, que em todo este processo, evidentemente que José Sócrates tem toda a legitimidade para dizer, portanto, que em causa está um julgamento político, não é? Ele tem o feito praticamente desde o princípio. Agora, e aliás, convém recordar também que ele próprio processou em 2017 o Estado pelo atraso do processo. Ele próprio, portanto, é suposto e é legítimo que tenha pressa em que toda a sua situação seja esclarecida. Agora, dizer que é um processo político, acho que, não, sinceramente, na minha opinião, não encontro fundamento para fundamentar esse tipo de denúncia ou esse tipo de acusação. Aquilo que estão em causa, portanto, são práticas de crimes de corrupção, de branqueamento, que estão alicerçados nos factos apresentados pelo Ministério Público. Agora vamos ver se o Tribunal os considera válidos e se há condenação e se depois haverá condenação depois da sentença transitar em julgado. Vamos ver, só não sabemos... Ainda temos muito tempo pela frente. Só não sabemos quando, Manuel. Manuel Carvalho, Sra. Juiz Eurico Reis e Dr. João Massano, muito obrigada pela presença. 30 segundos. 30 segundos. A solução que eu comecei a propor na década de 90 não é aquela que o Dr. Massano propôs. Por isso é que eu digo que este código é mau. Este código é burocrático porque define a tramitação processual a partir da moldura penal e não das necessidades da investigação. É possível, agora vou chocar os senhores professores, é possível julgar um homicídio em processo sumário, quando não é necessário investigar muito. Portanto, o que há que fazer é esta triagem e guardar aqueles meios que o Dr. Massano referiu há pouco e que eu também referi para os processos que necessitam desse tipo de investigação. Muito obrigada, foi um gosto estar convosco nesta análise. Boa noite, obrigada.